O tempo. O que é o tempo? O tempo é fruto de uma percepção humana. Como assim? Na medida em que percebemos que as coisas acontecem de forma e maneira cíclica, como o fenômeno do dia e da noite, iniciamos a contagem do tempo. E quando deu meia-noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Mãe, Que foi, Kikinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só, além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano inteirinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim, nessa data querida. Muitas felicidades, muitas translações na minha vida. Para Kikarada, tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Bom dia, Kika, e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei uma linda boneca! Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Desde o início, a humanidade fazia sua referência de tempo aos dias e às noites. Os primatas e ainda hoje os índios não civilizados se baseiam na quantidade de dias e de noites para medir ou anunciar algum evento.
como o tempo de certa caminhada de um local a outro. Saímos deste campo sensorial e entramos no campo instrumental na medida em que evoluímos a nossa racionalidade. Isso pode ser comprovado pela quantidade de instrumentos criados para medir o tempo. Para que se possa entender o princípio do registro do tempo, viajaremos neste tempo até a provável época em que passamos a notar os ciclos dias e noites. Em algum momento da história de nós homens, percebe-se a sombra que é projetada pelos corpos opacos, aqueles cuja luz não transpassa, e com mais observação pode-se perceber que esta sombra mudava de posição e tamanho à medida em que o dia também avançava. Com mais um pouco de atenção, pode-se perceber que seria possível fazer uso deste fenômeno para se contar o tempo. Então, neste momento da nossa história, inventou-se o relógio do Sol, o também conhecido gnomon. Mas como será que se definiu as horas? Uma das observações em relação à sombra projetada é que, em um momento do dia, o Sol, esta estrela, fica em uma posição denominada de Sol a pino, ou seja, no zênite, que é o ponto mais alto que determina a metade do dia, não permitindo a existência da sombra. Então, pode-se dizer que esta observação permitiu a construção de uma escala de tempo, separando o dia ao meio e este sendo determinado como o meio-dia. Evoluiu-se neste conceito, notando que no espaço circunscrito da trajetória da sombra projetada, havia a condição de dividir este espaço em intervalos iguais, sendo 6 para a parte da manhã e 6 para a parte da tarde. Mas isso não era tão simples. Demandou-se muito tempo e desenvolvimento nos campos principalmente da matemática e da astronomia, pois para que se pudesse ter a mesma hora em locais diferentes, algumas considerações deveriam ocorrer. Então, pode-se considerar que conflitos sobre a hora certa eram constantes, pois ainda não se tinha o conhecimento deste aspecto do planeta e de suas linhas. Mas este assunto deverá ser tratado em disciplinas como geografia e astronomia. Muito bem. O que se pode observar que, no contexto histórico, o relógio do Sol, utilizado por diversos povos e civilizações da antiguidade, foi construído considerando uma divisão da circunferência ou rota da sombra projetada em 12 partes, sendo que cada parte representa uma hora específica do dia. Mas como se fazia para saber as horas à noite quando não se tem a luz do sol? Boa pergunta. Como? A história nos mostra que muitas outras soluções foram aplicadas ao longo do tempo. Como solução para contar o tempo, pode citar o uso das ampulhetas. Este instrumento
muito utilizado pelos povos do Egito Antigo, servia para contar o tempo, mas sem dúvida alguma era muito trabalhoso para que se medisse o tempo das horas noturnas e não era muito preciso. Outras foram as clepsidras, que através de recipientes graduados permitiam uma contagem do tempo, mas que também tinham seus problemas, pois no inverno a água congelava. Utilizando cordas embebidas em parafina na Idade Média, conseguia-se contar o tempo dando-se nós em intervalos de distâncias regulares, mas isso não era muito preciso. Também se utilizava velas que graduadas podiam determinar o tempo, mas também bastante impreciso. Estranha coincidência. O mais famoso relógio astronômico chinês desapareceu 4 anos depois da criação do mais importante relógio astronômico da Europa Ocidental, o de Giovanni de Dongi, que comporta um escapo mecânico de vara de palhetas, numerador e roda de encontro acionado por pesos. Esse sistema substitui o dos relógios de água utilizados até então. Os engenheiros medievais, que no entanto tinham sabido utilizar a energia hidráulica para fins tão numerosos quanto variados, aperceberam-se rapidamente de suas limitações na construção de relógios. A partir da mecanização instrumental do tempo, iniciou-se uma verdadeira corrida para que se estabeleça a melhor e mais exata referência da hora, dos minutos e dos segundos. Então, meus amigos, pode-se compreender o quanto somos influenciados pelo tempo e que este deve ser conhecido por todos nós, dada a importância do passado, do presente e do futuro em nossas vidas.